Boa tarde a todos, bem-vindos ao programa Conexão Contábil. A contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio das entidades e tem como principal objetivo transformar dados sobre esse patrimônio em informações úteis para os seus usuários, sejam eles internos, quando estão dentro da empresa, ou externos, quando estão fora da empresa, como o governo, os bancos, por exemplo. Essas informações são geradas através de demonstrações contábeis e é extremamente importante que os usuários consigam entender e compreender essas demonstrações. Pensando nisso, no programa de hoje, vamos começar uma série falando sobre as principais demonstrações contábeis e iniciaremos hoje com o balanço patrimonial. Meu nome é André Charoni, eu sou contador e professor universitário com mais de 10 anos de experiência e está começando o Conexão Contábil. Na universidade, aprendemos que a ciência contábil possui como objeto de estudo o patrimônio das entidades. Ou seja, oficialmente, o principal objetivo da contabilidade, já como ciência, é estudar esse patrimônio, controlá-lo, para que você consiga produzir informações relevantes acerca dele. Então, basicamente, a contabilidade funciona como um sistema de informações. Os contadores vão coletar os dados, esses dados são formados por notas fiscais, por documentos, por cupons, promissórias, etc. Esses dados serão processados e serão emitidas informações que são representadas por relatórios. Esses relatórios, que são as demonstrações contábeis, serão utilizados então pelos seus usuários internos e externos, Internos como, por exemplo, os administradores, os empregados da empresa, aquelas pessoas que estão dentro da organização e que precisam dessas informações para poder gerir melhor, para poder trabalhar melhor naquela entidade. E também os usuários externos, o próprio governo, que quer saber como é que está a situação do patrimônio daquela empresa, os bancos, as instituições financeiras e os possíveis investidores que queiram investir naquela organização. Então, essas informações que saem da contabilidade são resumidas em demonstrações contábeis. É muito importante que não só os contadores, mas principalmente os usuários dessas informações entendam e compreendam essas demonstrações. Então, no programa de hoje, vamos começar falando sobre a principal delas, ou pelo menos a mais famosa, que é o balanço patrimonial. Como nós já acabamos de dizer, o principal objeto da contabilidade, o objeto de estudo da ciência contábil é o patrimônio. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando a gente fala em patrimônio, nós não estamos falando apenas de bens ou mesmo de bens e direitos. Quando nós falamos de patrimônio, nós falamos no sentido amplo, ou seja, bens, direitos, mas também as obrigações da organização. Então, o patrimônio para a contabilidade é formado da parte positiva, que são os bens e direitos. Os bens são tudo aquilo que a empresa possui, o dinheiro em caixa, o dinheiro aplicado no banco, os imóveis, as máquinas, os equipamentos, as mercadorias. Os direitos, que são aqueles valores que a empresa tem a receber, geralmente por vendas feitas a prazo, por exemplo, que ela tem a receber dos clientes, mas também a parte negativa, que seriam as obrigações, os empréstimos, os financiamentos, os valores que ela tem a pagar para fornecedores, por exemplo. Então, todo esse conjunto forma o que nós chamamos de patrimônio. Então, esse patrimônio ele será resumido dentro de uma demonstração contábil chamada balanço patrimonial. Nessa demonstração, os bens e direitos são evidenciados do lado esquerdo, e para vocês, do lado esquerdo, que vai ser o ativo, e as obrigações, junto com o patrimônio líquido da empresa, que é o capital dos sócios, é representado do lado direito. Basicamente dessa forma aqui. Então você tem o ativo formado pelos bens e direitos da organização e o passivo formado pelas obrigações. E a diferença entre o ativo e o passivo forma o que nós chamamos de patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido representa contabilmente o valor que os sócios colocaram na organização. Então, basicamente, tudo que a empresa possui de bens e direitos, ou seja, o dinheiro que ela possui no banco, o dinheiro que ela possui no caixa, as mercadorias, os valores a receber, tudo isso aqui que foi aplicado no ativo, teve sua origem anteriormente no passivo. Então, o balanço patrimonial vai ser dividido em ativo, que são os bens e direitos, passivo, que são as obrigações, e o patrimônio líquido, que é a diferença, então, do ativo menos o passivo. Representa o valor que os sócios investiram na organização. Então, basicamente, tudo que você tem aplicado no seu ativo de bens e direitos teve sua origem ou no passivo, que seria o seu capital de terceiros, quando você pega valores emprestados, quando você compra a prazo e você vai ter que pagar isso daí no futuro, ou com capital próprio, quando esse valor foi investido pelos proprietários da empresa ou pela própria empresa através dos seus lucros acumulados.
Bom, como tudo que é aplicado no ativo teve sua origem ou no passivo ou no patrimônio líquido, o balanço patrimonial tem esse nome de balanço, né? O nome balanço patrimonial vem, obviamente, a questão patrimonial porque ele representa o patrimônio e o balanço porque ele funciona mais ou menos como uma balança. Então, o total do ativo, o total dos bens e direitos vai sempre bater com o total das obrigações e do capital próprio da empresa. Ou seja, ativo, total do ativo é sempre igual ao total do passivo mais o patrimônio líquido. Daí o nome balanço patrimonial, sempre você tem esse equilíbrio entre aplicação e origem, seja essa origem de capital de terceiros ou de capital próprio. Então o balanço patrimonial basicamente representa uma fotografia do patrimônio da empresa naquele determinado momento. Se você olha para o balanço patrimonial de uma organização, significa que naquela data específica ela tinha exatamente aqueles bens, aqueles direitos e aquelas obrigações para pagar. Isso é uma informação muito importante para os gestores de uma organização, seja ela uma grande empresa ou mesmo uma empresa pequena. Isso é tão verdade que a legislação brasileira mesmo obriga que todas as empresas elaborem o balanço patrimonial. As sociedades anônimas são obrigadas pela Lei 6.404 e as demais empresas também são obrigadas a elaborar o balanço pelo Código Civil. Então, o Código Civil obriga que pelo menos uma vez do ano seja elaborado o balanço patrimonial. Embora para fins gerenciais nós recomendemos que essa elaboração seja feita com a periodicidade maior, pelo menos uma vez por mês, para que você possa visualizar a situação do seu patrimônio. Basicamente, através do balanço patrimonial, você pode ter importantes informações para a sua gestão dentro de uma organização, como por exemplo, passa a conhecer melhor o seu patrimônio, saber quais são os bens, direitos e obrigações que você possui de forma clara e objetiva, para que você consiga tomar melhores decisões. O balanço patrimonial mostra onde está aplicado o capital da empresa, onde está investido o dinheiro da empresa, o que também é muito importante. Identifica as origens de capital próprio e de capital de terceiros. Então, se a empresa tiver um passivo maior do que o seu patrimônio líquido, quer dizer que a empresa trabalha mais com capital de terceiro do que com capital próprio. Geralmente, isso indica que a empresa está endividada, então é algo que você precisa tomar cuidado na hora de tomar suas decisões. Permite calcular os índices financeiros, como os índices de liquidez e de endividamento. Isso tudo você só consegue fazer se você tiver elaborado um balanço patrimonial fidedigno. E é fundamental para a elaboração de projetos. Quando você vai pegar um empréstimo no banco, fazer um financiamento ou elaborar algum projeto que seja, você precisa ter o seu balanço patrimonial. É o primeiro documento que os projetistas sempre pedem na hora de fazer uma avaliação de um projeto. Bom, infelizmente isso é todo o tempo que nós temos nesse nosso primeiro bloco. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos no nosso segundo bloco falando sobre a estrutura do balanço patrimonial. Até lá! O portal Meu Ensino oferece a usuários de todo o Brasil cursos online de qualidade a preço acessível. Aqui você pode estudar em qualquer lugar e a qualquer hora, no seu computador, tablet ou celular. Você mesmo monta o seu plano de estudos de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Temos cursos a partir de R$ 9,90, elaborados por professores especialistas, mestres e doutores, com experiência e renome no mercado. É a sua oportunidade de enriquecer o seu currículo e se destacar de seus concorrentes. Nossos certificados seguem os padrões definidos pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação e são válidos em todo o território nacional, podendo ser utilizados para atividades complementares em faculdades e universidades e também para o serviço público. Temos ainda 3 cursos inteiramente grátis para que você possa conhecer nossa metodologia. Não perca tempo, venha conhecer nosso site www.meuensino.com. Bem-vindos novamente ao programa Conexão Contábil. No nosso primeiro bloco falamos sobre as principais características do balanço patrimonial e a sua importância para a gestão dos empreendimentos. Agora vamos falar um pouco sobre a estrutura dessa demonstração. Pode parecer um assunto um pouco mais técnico, mas é importante que não só os contadores, mas também os empresários e os usuários em geral da informação contábil conheçam pelo menos o básico dessa estrutura. É isso que nós vamos tentar passar então agora para vocês de forma bem clara e objetiva. Então aqui nós temos a estrutura do balanço patrimonial, tá? Essa estrutura pode variar um pouquinho de empresa para empresa, mas ela tem que seguir esse padrão, esse formato, por força de lei e por força de normas de contabilidade, inclusive normas internacionais. Então, basicamente, nós temos, como nós falamos no bloco anterior, o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Ativo, nós temos os bens e direitos. Passivo, as obrigações, as exigibilidades da empresa, aquilo que ela precisa pagar para terceiros. E o patrimônio líquido, que seria o capital próprio da entidade, né?
A soma do ativo, que são os investimentos, os bens e direitos, sempre vai bater com a soma do passivo e do patrimônio líquido, que são as origens de capital de terceiro e de capital próprio. Dentro do ativo, né, que são os bens e direitos, nós temos então a classificação em ativo circulante e não circulante. Essa classificação não é aleatória, tá? De acordo com a Lei 6.404, você precisa elencar as contas do ativo, ou seja, seus bens e direitos, de acordo com a ordem decrescente do grau de liquidez, ou seja, das contas de maior liquidez para as contas de menor liquidez. Então você começa com aquelas contas que mais facilmente você vai conseguir transformar em dinheiro e termina com aquelas que você dificilmente ou nunca vai transformar em dinheiro. Então, por exemplo, a primeira conta que nós temos sempre aqui no ativo circulante é o caixa e o equivalente de caixa da empresa, que basicamente é o dinheiro que a empresa tem à disposição para que ela possa utilizar. Então você começa com esse dinheiro que nós chamamos de disponível, caixa e equivalente de caixa. Depois você tem as contas a receber com clientes, por exemplo, os seus estoques. Então basicamente todos esses bens e direitos que nós chamamos de curto prazo, que são aqueles que você vai conseguir receber ou transformar em dinheiro em até 12 meses, eles vão classificados nesse grupo do ativo circulante. Ele é também chamado de capital de giro da empresa, tá? Então é quando você vai utilizar esses valores de forma mais acelerada. Dinheiro, estoques, mercadorias, contas a receber, essas contas que você tem uma rotatividade maior. Já no ativo não circulante, como o próprio nome sugere, são aquelas contas que você vai levar mais do que 12 meses para que você consiga receber. Ele é dividido em 4 subgrupos. Então você tem o ativo realizável a longo prazo, que são aquelas contas que você vai receber após 12 meses. Então, por exemplo, se você faz uma venda para o seu cliente para receber daqui a 60 meses, 60 meses é mais do que 12, é mais do que um ano. Então, essa conta, embora seja um valor a receber, ele é classificado como não circulante dentro do realizável a longo prazo, porque o prazo para recebimento é maior do que 12 meses. E aí você tem, por último, os 3 Is, né, que é o investimento imobilizado e intangível, que é o que antigamente nós chamávamos de ativo fixo, ativo permanente. Então, esses 3 Is, investimento imobilizado e intangível, cada um com as suas características, mas representam bens que você não tem intenção de se desfazer, bens que você não tem intenção de vender. Então, por exemplo, se eu compro um imóvel para a minha empresa, ele vai ficar classificado num desses grupos, dependendo da finalidade. Se eu compro um imóvel para usar nas minhas operações, esse bem vai ser classificado como um ativo imobilizado. Agora, se eu compro um imóvel apenas como investimento para valorizar ou para usar para alugar, por exemplo, aí ele fica classificado como um investimento. Então, dependendo da finalidade com a qual você vai utilizar aquele bem, ele vai ser classificado num subgrupo diferente, mas se você não tem intenção de se desfazer, de transformar aquele bem em dinheiro, ele é classificado dentro desse ativo permanente aqui. Já no passivo nós temos as obrigações. Então, o passivo que nós chamamos de passivo exigível, né, que é aquele passivo que você precisa pagar para terceiros, é dividido em passivo circulante e passivo não circulante também. A diferença aí basicamente é o prazo que você tem para fazer esse pagamento. Então, as obrigações que vão vencer em até 12 meses ficam classificadas no passivo circulante, aquelas obrigações que você vai pagar em 30, 60, 90 dias, né? Então, até 12 meses, se tem uma obrigação que vai vencer, ela fica classificada como um passivo circulante. E as obrigações de longo prazo, após 12 meses, geralmente financiamentos, empréstimos que você faz no banco e que tem um prazo maior, ficam classificadas no passivo não circulante. E, por fim, o patrimônio líquido representa o capital social que os sócios investem na organização e também os lucros que vão ser acumulados e que vão ser colocados em reserva para que você consiga ali ter uma reserva financeira e consiga reinvestir na sua própria empresa. Então, essa é a estrutura básica do balanço patrimonial. Obviamente, você consegue ter mais informações sobre isso na legislação, nas normas de contabilidade específicas, mas apenas uma visão geral para que você, como empresário, como de repente um usuário da informação contábil, consiga ter uma noção melhor do que essa demonstração representa. Infelizmente, isso é todo o tempo que nós temos no programa de hoje. Vamos continuar falando sobre mais demonstrações nos nossos próximos programas, então não perca a semana que vem, quando vamos falar sobre a demonstração do resultado do exercício, a DRE. Lembre você de acessar o nosso canal no YouTube, onde você consegue ter acesso a todos os nossos programas na íntegra. E até a próxima semana. Lembre-se, contem sempre com o contador.